Olá! No dia 2 de abril, o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda à Constituição que garante a ampliação dos direitos trabalhistas aos empregados domésticos. A medida foi comemorada, mas, ao mesmo tempo, gera muita dúvida entre empregados e empregadores. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é a senadora Lídice da Mata, ela que foi relatora dessa matéria aqui no Senado Federal. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, exceto que eu acho que o país inteiro comemora essa justa ampliação dos direitos. Mas as dúvidas são muitas agora, porque é uma medida já aprovada, ao mesmo tempo não está totalmente regulamentada e já entra em vigor. Então, queria aproveitar a presença da senhora para começar perguntando, né, o que já passa a ser, já ter força de lei a partir de agora, a partir desse início de abril? São aqueles incisos ou aqueles direitos expressos na Constituição que não foram considerados necessários para posterior regulamentação por lei. Quais são eles? A jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A proibição do trabalho de criança, de adolescente, o trabalho infantil de adolescente, ou seja, é proibido o trabalho doméstico abaixo de 18 anos de idade. E de 14 anos, entre 14 e 16, só na condição de aprendiz, não é? Como é para todos os trabalhadores. A garantia do salário mínimo. Enfim... Condições dignas de trabalho. Higiene e segurança. De higiene e segurança. Então, são questões... A não discriminação por gênero, ou por situação de gênero ou de cor. Não é? Coisas que são já garantias para o conjunto dos trabalhadores brasileiros e que passaram agora a ser também direito das trabalhadoras. Eu digo das trabalhadoras domésticas porque a maioria esmagadora do trabalho doméstico é realizado por mulheres e 57% desta mão de obra é de mulheres negras. Então, nós estamos diante de uma situação em que... Primeiro, eu não tenho dúvida de que não há quem não reconheça o direito desta trabalhadora ter os mesmos direitos que os demais trabalhadores do Brasil. O que há, no entanto, é uma certa, eu digo assim, uma certa insegurança dos empregadores. Primeiro, porque há uma cultura muito enraizada no nosso país do trabalho doméstico. O trabalho doméstico ele foi digamos assim, uma decorrência do período da escravidão. Foi abolida a escravidão e as mulheres negras foram ficando para um serviço de casa, qual elas eram geralmente utilizadas e foram trocando a escravidão, a escravatura, por um sistema de compensação. Vinham das regiões mais empobrecidas de cada estado para as grandes cidades no estado, a capital, para receberem comida e habitação e, em contrapartida, oferecerem os seus trabalho doméstico por muito pouco ou quase nada de salário. Essa situação foi evoluindo quando nós chegamos na CLT, há 70 anos atrás, quando houve a consolidação das leis trabalhistas, ficou explicitamente fora o emprego doméstico daqueles direitos dos trabalhadores que eram regidos pela Lei de Consolidação do Trabalho. Então, a partir daí, iniciou-se uma luta permanente para que esses direitos, o emprego doméstico passasse a ser respeitado, a ser valorizado em nosso país. E em 72 se fez a obrigatoriedade uma lei que obrigou a assinatura da carteira, e a partir daí foram evoluindo até 1988, quando se deu a Constituição e foram consagrados 9 direitos na Constituição para o trabalho doméstico. E agora, nós chegamos 25 anos depois da Constituição de 88, nós abrimos os direitos, todos os direitos do trabalhador brasileiro ao trabalho doméstico, fazendo com que apenas aqueles direitos que têm uma consequência maior econômica
passassem para direitos a serem regulamentados posteriormente. Mas, senadora, quando a gente tem um trabalho doméstico, assim, o empregador do trabalhador doméstico, ele vive uma situação ambígua. Primeiro, que ele não é um empresário, muitas vezes, né? E segundo, São que aquilo não é uma empresa, é uma casa. Unidades familiares, claro. E aí você tem situações de convivência dessas duas partes totalmente distintas do que em outras situações de trabalho. A regulamentação, por exemplo, da contagem das horas de trabalho... Mas ela é totalmente distinta por quê? Ela é totalmente distinta, em primeiro lugar, muitas vezes, porque ela se dá dentro do espaço inviolável da casa. E sim. Então, para começar, é um espaço onde o Ministério do Trabalho não pode fiscalizar, nem adentrar sem a permissão, sem a determinação. O empregado mora no ambiente de trabalho, que também é uma situação muito diferente. O segundo aspecto, o aspecto mais diferencial de todos esses, é justamente o fato do empregador, do empregado, muitas vezes, como você disse, muitas vezes, morar na casa. Esta era a realidade de quase 90% do trabalho doméstico há muitos anos atrás. Não é a realidade de hoje. Hoje já há um grande número de empregados domésticos que não mais moram na casa do patrão, principalmente nas grandes cidades brasileiras, nos grandes centros urbanos. Essa já não é a realidade. Aliás, hoje nós temos já 1/3 do trabalho doméstico de diaristas. Sobre esses 70% restante, aí você tem uma parte que trabalha fora do local de trabalho e uma que mora fora do local de trabalho, melhor dizendo, e outra parte que mora no local de trabalho. A situação mais grave é daqueles que moram no local de trabalho, porque aí é uma situação que não é, que não é a desejável, né? Não é a melhor nem para o patrão, nem para o trabalhador, né? A tendência é que as pessoas não morem no trabalho onde Mas elas... a senhora veja, por exemplo, quem tem criança pequena e trabalha o dia inteiro, geralmente precisa de alguém que durma na casa para ajudar a tomar conta. Se a pessoa trabalha à noite, ela precisa de alguém que ajude a tomar conta. Eu não tenho dúvida disso, mas não é grande o percentual de pessoas que trabalham só à noite no Brasil, né? Veja bem, ninguém está impedido de fazer isso. O trabalhador que trabalha só à noite e que, portanto, precisa de alguém para passar a noite com seus filhos, ele terá que pagar por um trabalho noturno, que é um trabalho mais caro. Uhum. Porque o trabalho diário, o trabalho diurno, é um trabalho mais barato que o trabalho noturno. Se você ficar até mais tarde na televisão e virar à noite na televisão, você vai receber um adicional noturno. Então, como você recebeu um adicional noturno para ficar na televisão, a trabalhadora doméstica também receberá um salário a mais para, veja bem, passar a noite trabalhando. Então, muitas delas passam a noite trabalhando e de manhã cedo ainda tem que continuar trabalhando. Então, nós estamos diante da necessidade de garantir a esse trabalhador o direito ao descanso, o direito a poder estudar, né? Então, às vezes mora no trabalho, mas não necessariamente trabalha à noite. Durante a noite ele pode não trabalhar, ela pode querer estudar e poder estudar, pode fazer outras tarefas, pode costurar, pode descansar, pode recuperar as suas forças para no outro dia estar em condição e disponível para o trabalho diário, estafante, que é o trabalho doméstico, não é? Então, aí alguns dizem assim, mas se ela estiver na minha casa de noite e eu pedir um copo de água, aí se trata de uma relação de bom senso que você vai estabelecer com sua empregada. Senadora, né? Quando o legislador fala 8 horas diárias de trabalho e 44 jornada semanal, é o limite da jornada diária de 8? Ou digamos que a doméstica queira compensar aquelas 4 horas, é possível? Ou estaríamos ferindo alguma lei? Não, aí eu acredito que isso será possível com convenções, tanto no aspecto do Ministério do Trabalho favorecer o encontro entre empregador e empregado para termos acordos de cada um como vai aplicar a lei. Os diversos arranjos que será possível entre trabalhador e empregado, até porque a lei é clara ao permitir a pactuação entre o trabalhador e o empregador. Então, há uma flexibilidade nisso, provavelmente na regulamentação isso vai ficar explicitado. Não, esse caso não.
Este caso não depende de regulamentação. A Já jornada tá é dizendo que 8 são 8 horas. horas. Aí dependerá da negociação entre trabalhador e empregador, que deverá ser feito via contrato de trabalho. Certo. O que acontece é que hoje não há um contrato de trabalho entre o empregador e o empregado. E passa a Há ter. um contrato oral. É. Né? Todo mundo, quando você vai acertar uma empregada na sua casa, você diz que horas você acorda, se você quer o café da manhã, quer que ela chegue antes do café da manhã, quer que ela chegue depois, quer que prepare o sai. almoço, ou não, se você almoça na rua, não é preciso preparar almoço, enfim. Você discute um contrato de trabalho com aquele empregado. O que não há nunca é que essa formulação nunca foi por escrito. Agora, é necessário que seja por escrito para que você tenha segurança jurídica e dê segurança jurídica ao seu empregado também, ao seu trabalhador. Então, o que vai haver é uma formalização desse mercado de trabalho, que no Brasil ele já sofre com a informalidade, de nós termos apenas 24% de todo o mercado de trabalho de 7,7 milhões de trabalhadores domésticos, apenas 24% é formalizado, né, tem carteira assinada. E você, além disso, além dessa informalidade já real, você tem a informalidade das relações, mesmo com aqueles que você assina a carteira. Você agora vai precisar formalizar essa relação para que ambos possam ter o conforto de estar trabalhando com bem-estar, da melhor forma, garantindo os direitos, né? E com regras claras. O que é que acontece hoje no mercado de trabalho doméstico? Está faltando trabalhador doméstico no mercado. No Sul, no Centro-Sul, está faltando, porque o trabalhador doméstico vai desistindo. Quando ele chega a uma determinada idade, ele se aposenta e o seu filho ou sua filha não quer mais exercer o trabalho doméstico. Por que não quer exercer? Porque esse não lhe assegura direitos. Não lhe dá o direito ao seguro-desemprego, não lhe dá o direito ao FGTS, pelo menos. E a partir de agora essa história começa a mudar. A partir de agora isso vai começar a mudar. Nós vamos fazer uma regulamentação aqui no Congresso. Eu imagino que dentro de 90 dias possa haver já isso regulamentado para que nós possamos ter esses direitos assegurados. Senador, porque enquanto não for assegurado, ou enquanto não for regulamentado, é a tal da lei que não assegurado. pega. Obrigada pela sua presença, senadora, aqui no nosso programa. Obrigada a você. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horma e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV.